Buenas, pessoal! Como estamos? Está começando mais um Prosa Semana, onde você se atualiza aí sobre o agro no Brasil. A gente traz as principais informações de como está o desenvolvimento da safra, como estão os plantios, a colheita, a questão climática, o mercado. Então, tu consegue sair bem informado de como vai a safra e a situação das lavouras em todo o Brasil. Para tu ficar atualizado ainda e ter acesso aos principais relatórios aí que saem abertos para das lavouras do agro no Brasil inteiro, vai lá no @cassianoagro, @agrodepende no Instagram, nos mande um direct que eu te adiciono no nosso grupo de WhatsApp, onde tem essas informações, esses relatórios, o PDF deles, saindo em tempo real conforme eles são lançados, a gente disponibiliza lá. Então, se tu quer fazer parte aí da nossa comunidade do Agro Depende, entra lá, não tem custo nenhum, e a gente disponibiliza para vocês aí os relatórios. Convidar vocês também a entrar tanto nas nossas redes sociais, nos seguirem lá, quanto também no Spotify, escrever Agro Depende lá onde é que tu busca os episódios ou os programas que tu quer assistir. Vai lá, nos segue, coloca para baixar os episódios em configurações, baixar ele automaticamente, que daí tu vai ter sempre disponível o Agro Depende aí para tu ouvir, principalmente quando tu tá no campo e tudo mais. E uma coisa eu sempre gosto de lembrar, tu não precisa ser premium no Spotify para tu conseguir ouvir offline os nossos episódios, baixar ele. Então vai lá, aproveita que tu vai ser sempre informado e sempre tendo em novos assuntos aí ligado ao agro. Lá do Agro Depende a gente tem muitos episódios, aí 6 anos já de episódios disponíveis para tu poder ouvir e conseguir se atualizar cada vez mais. Além disso, os nossos episódios também saem em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então vai lá no YouTube, nos siga lá, Agro Depende, se inscreva, dá um curtir, tudo isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também conseguir levar, desenvolver cada vez mais o projeto do Agro Depende. Certo? Então, antes de mais nada, vamos aí para os relatórios. Buenas, pessoal, então vamos começar aí a questão dos relatórios, né? O primeiro deles, monitoramento semanal das condições das lavouras. Então aqui a gente consegue ter as principais informações de como está cada uma delas. Vamos falar aí mais sobre o milho e a soja. Também temos informações aqui sobre o arroz, sobre o feijão. Vou pegar só rapidinho aqui sobre o arroz, 3,2% colhido, feijão 53,1% colhido aí já. Se tu quer que a gente fale um pouquinho mais sobre essas duas culturas, ou a cultura do algodão também, nos comente aqui para a gente começar a falar delas. A gente foca sempre nas principais, mas claro que são culturas também importantes. Então, se tu quer que a gente fale aqui nos episódios sobre essas culturas também, coloque que a gente adiciona elas aí na leitura. Então, acho que é mais interessante a gente começar pela soja, que está aqui no nosso lado direito. Então, a soja, até 16 de fevereiro de 2026, ou seja, uma semana atrás, estava 24,7% colhido. Isso aqui a gente vai atualizar depois um pouco melhor com os dados do IMEA, pensando principalmente no Mato Grosso, né, como está no Mato Grosso, que é um dos principais definidores, mas aqui está pegando o Brasil inteiro, isso é importante a gente lembrar, tá? No Mato Grosso, períodos secos intercalados por dias de chuva favorece o bom avanço aí da colheita. No Rio Grande do Sul, a semeadura foi finalizada e a cultura está majoritariamente entre a floração e enchimento de grãos. As chuvas mal distribuídas têm provocado perdas de potencial produtivo em algumas regiões. E isso é uma coisa que a gente viu muito aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada, final de semana aí, choveu, tá? Mas foram chuvas que não foram parelhas, não foi em todas as regiões, mas agora tá ok. O problema é que foi 30 dias praticamente sem chuvas e altas temperaturas, pegando bem na floração e na colheita. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aí, nos próximas semanas eu vou estar disponibilizando ele aqui no canal para também falar um pouquinho sobre essa questão em uma lavoura que estava 30 dias sem chover, então vai dar para ter uma noção boa sobre isso aí, tá? No Paraná, o clima estável auxilia na maturação e colheita dos grãos. Em Goiás, as chuvas constantes e volumosas interromperam a colheita em alguns momentos e prejudicaram a qualidade de alguns lotes de grão em maturação. No Mato Grosso do Sul, iniciou-se
a colheita nas áreas mais precoces. O calor e a escassez de chuvas têm provocado perdas pontuais, como já é de costume, podemos dizer assim, no Mato Grosso do Sul, né? Principalmente em algumas regiões onde é que é mais arenoso, tem essa questão. Em Minas Gerais, a colheita evolui gradativamente, com destaque para áreas do noroeste e lavouras irrigadas. A colheita em áreas de sequeiros segue bem incipiente, então iniciando, né? Na Bahia, a colheita continua em áreas irrigadas, em lavouras de sequeiro, porém o avanço também é pequeno. Isso é bom lembrar que a Bahia sempre planta depois, se a gente vai comparar com o Mato Grosso, né? Ela vai plantar lá em novembro, por exemplo, e geralmente as primeiras áreas com cultivares mais precoces, eles são utilizados nas áreas onde vai ser colocado algodão posteriormente, que é nos pivôs ou outros, né? Então está começando e agora vai cada vez mais aumentar. Os próximos meses aí vai ter bastante colheita lá na Bahia. Então, a principal questão agora vai começar a entrar, saiu as precoces, começar a entrar o algodão e se começar a ser colhida as lavouras aí um pouquinho mais tardias, que não são tardias, na verdade, são cultivares geralmente mais tardios, né? Em São Paulo, a colheita se intensifica, com boa evolução e maturação e secagem dos grãos em função do clima mais seco. No Tocantins, a colheita segue nas áreas mais precoces, porém, a maioria dos grãos ainda está em maturação e enchimento. No Maranhão, a colheita segue pequena, concentrando-se nas áreas irrigadas dos gerais de Balsas. Nas regiões leste, centro e oeste, o plantio está sendo finalizado ainda. No Piauí, a colheita ocorre nas primeiras áreas, sendo especialmente em lavouras irrigadas de plantio mais precoce. Há bom potencial produtivo, apesar das perdas nessa primeira área colhida devido ao veranico no início do ciclo. Em Santa Catarina, as lavouras apresentam desenvolvimento entre bom e regular, pois algumas áreas foram afetadas aí pela baixa disponibilidade hídrica e a colheita aí já foi iniciada em algumas áreas. Parecido aqui com o Rio Grande do Sul, principalmente o oeste de Santa Catarina estava sofrendo um pouco mais com essa falta de chuva. No Pará, as chuvas têm atrasado a colheita aí, que alcançou cerca de 20% da área total. As precipitações foram importantes para recuperar o potencial produtivo de lavouras mais tardias, que ainda estão na fase vegetativa. É importante a gente lembrar que as principais áreas que estão sendo colhidas é a área do sul do Pará, então que faz divisa com o Mato Grosso, então fica parecido ali a questão do plantio e colheita. Mas se a gente vai pegar outra região mais acima, que é Paragominas, Tailândia, Rondon do Pará, aí ainda não começou a colheita, certo? Vindo agora para o destaque da semana aí do milho, primeira safra, em torno de 15% colhido. Em Minas Gerais, as chuvas foram mais esparsas, mas ainda há boa umidade nos solos. No Rio Grande do Sul, semelhante à questão da soja, né? As chuvas permanecem regulares, favorecendo o avanço da colheita, mas prejudicando as lavouras mais tardias. Interessante lembrar que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem lavouras plantadas lá em setembro, final de agosto, alguns mais aventureiros no início de agosto, mas a maior parte fica ali dentro do mês de agosto, início de setembro, né? A parte onde é que o pessoal foca depois para fazer um safrinha, são regiões um pouco mais, não tão frias, né? Então o pessoal consegue entrar sem ter o risco de geada tão forte. E as que são mais tardias, que são regiões mais altas, onde é que o frio se estende mais tempo, onde é que tem mais risco de geada, agora está sofrendo um pouco com essa falta de chuvas nesses 30 dias que eu comentei anteriormente. Na Bahia, as condições climáticas seguem favoráveis para a cultura do milho. No Piauí, as chuvas fortes mais abrangentes foram mais abrangentes e favorecem o avanço do plantio. No Paraná, o clima estável acelera a maturação dos grãos e viabiliza a colheita, né? Em Santa Catarina, a colheita avança gradualmente, a escassez de chuvas começa a provocar estresse nas lavouras mais tardias, semelhante ao Rio Grande do Sul. No Maranhão, as chuvas permitem bom avanço do plantio, que está aí em reta final de execução. Em Goiás, as condições gerais das lavouras são boas, mas há o alerta aí de aumento da incidência de lagartas em áreas no leste, áreas do leste principalmente aí de Goiás.
No Pará, as chuvas seguem favorecendo as lavouras tardias, as áreas mais precoces estão em colheita já. E daí a gente vem para o milho segunda safra, que está em pleno plantio, né? A gente pode dizer que está acelerando muito aí. Depois a gente consegue trazer os dados do IMEA, que conseguem especificar um pouco mais e estar um pouco mais atualizado ligando ao Mato Grosso, na questão da semeadura do milho, mas depois a gente fala um pouquinho disso. Então, 32% aí semeado da área total do Brasil, esperado de plantio, estimada, né? No Mato Grosso, impulsionado aí pelo avanço da colheita de soja e pelas chuvas, o plantio do milho teve grandes evoluções no período. No Paraná, a semeadura segue avançando com bom desenvolvimento inicial da cultura. No Mato Grosso do Sul e no Piauí, o plantio está recém-iniciando, avançando em ritmo lento por causa muito ligado às chuvas irregulares, não é nem por ter a soja, por exemplo, lá, né? Mas sim por não ter chuva disponível para a gente fazer esse plantio viável. Em Minas Gerais e em Goiás, o plantio avança lentamente, ocorrendo em sucessão a colheita de soja, né? De se esperar, estão colhendo muita soja, então não vai ter tanta área disponível. As chuvas limitam aí também as operações. No Tocantins, o clima segue favorável e viabiliza o avanço do plantio. No Pará, a semeadura segue em bom ritmo, favorecido aí pelas chuvas recentes. Bom, falando então no monitoramento semanal das condições das lavouras, pegando a região norte aí, da previsão agrometeorológica que a gente tem de 16/2 a 20/2, então o que aconteceu na semana passada, né? As chuvas continuaram regulares e bem distribuídas na região norte, exceto Roraima e noroeste do Pará. Também a previsão de bons volumes de chuva na maior parte do Mato Pibapá, além das demais áreas aí do Maranhão, Piauí, parte do Ceará, Paraíba e Pernambuco, que favorece a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos da primeira safra. No momento das altas temperaturas e o baixo acúmulo de chuvas, manterão a baixa umidade no solo nas outras áreas, restringindo o avanço da semeadura. No centro-oeste, a previsão de redução na frequência e na intensidade das chuvas, o que favorece a maturação e a colheita da soja, bem como a semeadura do milho segunda safra. A umidade do solo será suficiente para o manejo e desenvolvimento das lavouras, exceto no sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde pode haver aí restrição hídrica para a semeadura e desenvolvimento do milho segunda safra. No sudoeste, então, a semana iniciará com poucas chuvas, mantendo as condições favoráveis para a colheita de soja e semeadura do milho segunda safra, assim como para o manejo e o desenvolvimento das lavouras devido à umidade disponível no solo. A partir do meio da semana, as chuvas voltarão para a intensidade em Minas Gerais, com intensidade em Minas Gerais. No geral, as condições serão favoráveis aí para o cultivo de grãos, além de cana-de-açúcar e café. E aqui no sul, as chuvas continuarão no início da semana, nas regiões, na região, enfim, como um todo, e amenizará o déficit hídrico, principalmente aqui nas áreas do Rio Grande do Sul, que foi o que aconteceu. No entanto, o tempo estável e as altas temperaturas na semana manterão a restrição hídrica para soja e milho, primeira safra em estados reprodutivos, em parte do Rio Grande do Sul e ainda pode afetar aí o milho segunda safra no oeste e noroeste do Paraná. Nas demais áreas, as condições estão favoráveis. Então aqui a gente consegue ver questão de restrição hídrica, né? As condições das lavouras aí das regiões, como é que elas vão estar. Pensando no soja, todo o oeste, o noroeste, oeste, região central e sul, a gente está sofrendo com restrição hídrica. Quando a gente vai pegar o milho segunda safra, a gente tem essa característica também no sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná. Então, locais que a gente está com problemas. Aqui, para quem está vendo no vídeo, esse mapinha é bem interessante para a gente entender como estão as lavouras, né? Então, aqui a gente consegue ver as culturas, os estados e em qual estado está agora nesse período, né? Pegando o estado, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, a soja
está principalmente no seu estágio de desenvolvimento vegetativo, floração e enchimento de grãos, conforme os estádios que estão aqui colocados, e está com déficit, baixa restrição, né? Então falta de chuvas aí nesse período, como também o milho. Então, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está tendo realmente problemas ligado a isso. Além disso, se a gente vai pegar milho segunda safra, a gente também tem essa questão no Mato Grosso do Sul. No Paraná, não foi considerado isso. Milho segunda safra, com essa restrição hídrica, a gente tem ele em emergência e desenvolvimento vegetativo, que afeta, principalmente se ele não conseguir sair do solo, né? Mas caso ele conseguir se desenvolver para uma plântula, isso não vai ter grandes problemas. Então, esse aqui é o monitoramento semanal das condições da lavoura, é um resumo que ele acaba trazendo, agora a gente vai se aprofundar um pouco nele. Pegando principalmente aqui as lavouras, né? Aqui a gente vai trazer a fenologia das lavouras. Eu gosto de falar um pouco do algodão, é sempre interessante a gente trazer, porque ele é uma das culturas que mais se desenvolve, principalmente no nosso cerrado. Então a gente tem 17% da área em plena emergência, 60% em desenvolvimento vegetativo, 14,4% em floração, 8,5% em formação de maçãs. Então ele está no meio da safra, né? Tem tudo ainda para se desenvolver, mas é interessante a gente saber que a maior parte aí está em desenvolvimento vegetativo já. E algumas já indo mais desenvolvendo e uma boa parte ainda em emergência. Trazendo a questão do milho primeira safra, né? A gente vai pegar 1,5% só está em emergência. A gente vai pegar 14% desenvolvimento vegetativo ainda. Isso aqui é bom lembrar que é Brasil, tá? 9,5% em floração, 36,1% em enchimento de grãos e uma grande parte aí, 23% em maturação ou já 15% aí colhido. Então, está bem desenvolvido, a maior parte está indo para enchimento de grão e maturação antes da colheita. Então, está desenvolvendo muito bem a safra. Quando a gente vai pegar milho segundo a safra, né? Só para a gente trazer aqui o primeiro, milho primeira safra, vai pegar Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora, milho segunda safra, ele pega Piauí, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Paraná. E por que essa diferença? Ele tenta trazer os principais produtores para dar mais que 90% da área cultivada no Brasil. Então, por isso ele traz que dá-nos uma visão um pouco mais específica, ou melhor, mais abrangente de como está em todo o Brasil, né? Pegando, então, o percentual da área semeada nacional, 32,2%, né? Desses 32,2%, a gente tem 36,7% em emergência e 63,3% em desenvolvimento vegetativo. Quando a gente vai pegar do algodão, eu acabei esquecendo de falar disso, porque já passou dos 95%, a gente tem 96%, quase 97% já plantado, tá? Primeira safra nem se fala, praticamente 100% plantado. Quando a gente vai pegar soja, 100% plantado, semeado, pegando Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos correspondem a 96%, tá, de toda a área cultivada no Brasil. Desses, a gente tem 3,6% em estágio vegetativo, 9,5% em floração, 32,8% em enchimento de grãos. Então, a gente tem a maior parte em enchimento de grãos e maturação. Maturação a gente tem 29,2%, tá? E já temos colhido aí 24,7%. Quando a gente vai pegar plantio e colheita, tá? Só para trazer aqui o resumo do algodão. Algodão a gente pode dizer que já passou aí dos 96%, 96,5%, acima da média histórica, que era 93,5% nos últimos 5 anos para essa época, né? O arroz a gente tem praticamente 100% plantado, né? Desculpa, o algodão antes eu falei colhido, mas seria semeado, tá? Do arroz, agora semeado, a gente tem 99,8%, 100% praticamente plantado, e desses apenas 3,2% colhido, abaixo da média dos últimos 5 anos, que era 3,6%, então está 0,4% abaixo.
Os principais estados que estão colhendo são Goiás, que colheu 45% da sua área, e Santa Catarina, que colheu 15%. No Rio Grande do Sul, que é um dos principais, ainda não começou, porque não é época ainda de estar colhendo, né? Agora vai começar as próximas semanas. Feijão, está tudo plantado. Quando a gente pega a parte colhida, está em 53,1%, abaixo da média geral dos últimos 5 anos de 57,7%, porém acima do que estava ano passado, nessa época, né? Não, está semelhante ao que estava passado nessa época. De uma semana para outra, ele aumentou aí em torno de 10% quase, de uma semana para outra, a quantidade colhida, né? Quando a gente vai pegar milho primeira safra, tudo plantado, pegar a questão de colheita, semana passada a gente estava com 11,4% e já aumentou para 14,9%. Então a gente teve quase aí 3 a 4% de aumento. Está abaixo ainda dos últimos 5 anos, está abaixo ainda do ano passado, né? Mas está desenvolvendo bem, provavelmente na próxima semana vai aumentar mais ainda. Quando a gente vai para milho segunda safra, semeadura, né? No ano passado, essa época, a gente tinha 35,7% e agora a gente está com 32,2%, abaixo da série histórica de 5 anos, a média, né? 38,6%. Quando a gente vai pegar o principal plantador, vamos dizer, ele está até à frente, né? Ano passado, Mato Grosso estava em 37,1% e agora está em estava em 43,3% e agora ele está em 52%, então praticamente 10% a mais. E da semana passada para essa, pulou de 37% para 52%. Então a gente teve aí 15% de aumento do plantio, da área de plantio no Mato Grosso. Mas outros aí estão um pouco mais devagar, como Paraná, está metade comparando ano passado, então que joga essa média geral para baixo, tá? Pegando soja, tá tudo plantado, até no Rio Grande do Sul, né? Então já foi todo safrinha que tinha aqui também. E a gente vai jogar na questão de semeadura. Quem está liderando as porcentagens é Mato Grosso, com em torno de 60,7% colhido no dia 14 de fevereiro. Depois eu vou trazer os dados do IMEC, que já está atualizado, já está um pouco mais que isso, tá? Rio Grande do Sul não começou nada, Santa Catarina 2% só, Goiás 7%, começando, Piauí e Maranhão também 3%, então boa parte ainda não foi iniciado realmente as colheitas, né? E se desenvolvendo, sendo muito puxado pelo Mato Grosso. Se a gente vai pegar a média geral dos 12 estados, comparando semana passada agora, semana retrasada essa, né, dia 7 de fevereiro para dia 14, a gente teve um aumento aí em torno de 7% aí de aumento, tá? Então, questão da plantio e colheita, lembrando que esses relatórios vão estar disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, então se tu quer ter acesso a eles, manda um direct lá no @agrodepende ou @cassianoagro no Instagram, que eu coloco vocês lá junto no grupo. Bom, vindo então para os dados específicos da soja, os relatórios do IMEA aí, para a gente dar uma conversada, principalmente sobre o Mato Grosso, tá? A gente tem aí o relatório de colheita, então, como eu comentei, esse relatório sai toda quinta-feira, atualizando a questão das colheitas, trazendo tanto em cada uma das regiões e o geral, né? Então, a gente vai pegar aqui, o último que saiu foi dia 20 de fevereiro, na quinta-feira. A gente tem Centro-Sul do Mato Grosso com 57% já colhido, Médio-Norte 90% colhido, Nordeste 43,77% colhido, Noroeste 79% colhido, Norte 75%, Oeste 78%, Sudeste 37%, então Mato Grosso como um todo já tem 65,75% da área colhida de soja. Então já passamos dos 50% e está se desenvolvendo bastante aí. A gente vai pegar a diferença, né, o aumento aí de uma semana para outra. Então no Centro-Sul tivemos 16% de aumento, Médio-Norte 18%, Médio-Norte vai ser ali no 63%, até Sorriso.
Nordeste, 14% de colheita a mais, né, de aumento de colheita. Noroeste, 19%, Norte, 20% praticamente, Oeste, 8%, Sudeste, 8% e Mato Grosso como um todo, 14,74%. E que traz aquele mapa que já é bem conhecido por muitos, né, que é a questão junto da época e da média dos últimos 5 anos e da última safra, né? A gente vai pegar esse ano a colheita, ela começou mais rápida, mas agora, a partir aí de 13 de fevereiro, podemos dizer que a gente está seguindo a mesma porcentagem quase do que na safra anterior. Um pouquinho abaixo, mas está seguindo semelhante. Então, isso aqui nos possibilitou um aumento de área de milho plantado, isso a gente vai ver no próximo, depois, quando eu falar sobre a semeadura do milho, tá? Mas está acima ainda da média de 5 anos. Isso aqui mostra muito a questão da grande capacidade de plantio e colheita no Mato Grosso. Tá? Cada vez mais rápido, a gente está passando aí a média dos últimos 5 anos, andando sempre pela crista. Então, a média dos 5 anos, né, o máximo e mínimo, ele vai estar aqui nesse verdinho. E a gente pode ver que, novamente, como ano passado também, podemos dizer, ele está seguindo essa crista, indo na parte mais rápida. Isso está muito ligado, além de clima, manejo, também muito ligado a maquinário para a gente conseguir chegar nesse ponto. Trazendo, então, o informe semanal aí, que aqui a gente consegue falar um pouquinho de mercado, também ligado com a soja no Mato Grosso, né? Então, vamos ver o destaque aí, maior esmagamento de soja em janeiro. Em janeiro de 2026, Mato Grosso registrou o maior volume de esmagamento de soja para o mês na série histórica do IMEA, totalizando 968,43 mil toneladas processadas, alta de 15,17% em relação a janeiro do ano passado. Esse desempenho esteve atrelado aí ao aumento de 14% na capacidade de esmagamento das indústrias, aliado à elevada disponibilidade da oleaginosa no estado. Fatores que contribuíram aí para o volume processado no período. Além disso, a elevação da mistura obrigatória no biodiesel para 15%, estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética, né, CNP, vigente desde agosto de 2025, ampliou a demanda por óleo de soja, principal matéria-prima do biodiesel brasileiro, reforçando o incremento do esmagamento frente ao mesmo período do ano anterior. Por fim, a margem bruta de esmagamento das indústrias para janeiro de 26 fechou na média de R$ 658,52 por tonelada, alta de 32,01% quando comparado a dezembro de 25, reflexo da queda do preço do grão em Mato Grosso. Trazendo os insights positivos, né? Então, positiva a expectativa de uma demanda chinesa ainda mais aquecida pela soja dos Estados Unidos impulsionou os preços do grão em Chicago, exibindo alta de 3,34% em frente à semana anterior. Então tivemos aumento aí da soja em Chicago por bushel, né, em torno de 3,34%, indo para 11,26 dólares por bushel. Aumento aí o preço da soja no Mato Grosso registrou uma alta de 1,15% frente à semana anterior, encerrando o período na média de R$ 101,28 por saco. Né? Então, tivemos esse aumento. E também desvalorização, a moeda norte-americana exibiu queda de 0,89% frente à semana passada, refletindo questões no cenário externo e os sinais de cautela no mercado doméstico. Então, tivemos aumento da procura pelos chineses, que aumentou o preço, mas também tivemos a queda do dólar, né? Então, que bate diretamente aí no nosso preço, tá? Trazendo uma análise de mercado, principalmente ligada à soja, de acordo ao USDA, a produção mundial de soja para a safra 25-26 foi revisada para cima,
Segundo o relatório mensal, o volume foi estimado em 428,18 milhões de toneladas, alta de 0,59% comparado a janeiro de 26. Esse crescimento foi impulsionado pelo ajuste positivo nas produções de soja em países sul-americanos, vulgo Brasil e principalmente Mato Grosso. A estimativa do Brasil foi projetada em 180 milhões de toneladas, alta de 1,12%, enquanto a do Paraguai ficou em 11,5 milhões de toneladas, aumento de quase 5%, 4,55%, frente aos relatórios anteriores. Esse crescimento é sustentado pela expansão da área plantada destinada à soja nos países, somada a um cenário climático favorável para a safra. Com o aumento do volume produzido, a participação do Brasil na oferta mundial de soja foi elevada para 42,04% no mês de fevereiro de 26. Quanto ao estoque final mundial da soja, o relatório indicou alta de 0,89% em relação ao mês anterior, totalizando 125,51 milhões de toneladas. Por fim, com o aumento da oferta e da demanda mundial, o mercado segue atento à evolução do consumo e a comportamento aí dos preços internacionais. Então, pegando aqui o gráfico, a gente consegue ver um pouco melhor, né, a questão de como vai estar se comportando. Então, a produção dos estoques finais da soja, né, safra 25-26, como ela estava em 24-25, como ela está na primeira observação de 25-26 e para onde ela foi agora na safra 25-26. Então, a gente teve um aumento comparando a safra 24-25 da produção do Brasil, de 171 para 180. O estoque final, a gente teve um acréscimo aí vindo de 123 para 125, acréscimo de 2,2 milhões de toneladas. E a questão da produção mundial, podemos dizer que andou de lado, né? Teve um aumento aí de 0,5%, 0,5 milhões de toneladas, mas mantendo essa quantidade. Certo? Agora, vindo para a questão do milho. Então, o milho, a gente também tem um relatório que sai da semeadura, relatório semanal da semeadura do milho no Mato Grosso, tá? Então, trazendo aqui para vocês a questão do acompanhamento da semeadura por região, a gente vê que o Centro-Sul está com 60% já da área plantada, Médio-Norte 80% praticamente, Nordeste 56%, Noroeste 70,75%, Norte 70%, Oeste também com 70% praticamente, Sudoeste pouco menor, 42%, totalizando aí 66,33% da área total plantada. Podemos dizer que todas as regiões subiram praticamente 23%, algumas um pouco menos, né, comparado à semana anterior, que nem no Oeste, por exemplo, que só subiu 15%, mas estamos em pleno desenvolvimento aí dos plantios no Mato Grosso, tá? Tem uma análise aqui também entre a safra 24-25 e 25-26, de forma geral no Mato Grosso, a gente está um pouco menos, comparado, pontos percentuais comparado ao ano anterior, muito liderado, vamos dizer assim, né, baixando a média por causa do Sudoeste e do Nordeste. Tu vai pegar outras regiões como Centro-Sul, Médio-Norte, Noroeste, Oeste e Norte estão positivamente com uma área maior plantada, né? Vindo para o boletim semanal do IMEA do milho no Mato Grosso, tá? Então, no destaque, uma oferta e demanda mundial. Na última terça-feira, dia 10/2, o USDA divulgou o relatório do balanço de oferta e demanda agrícola. A disponibilidade do milho no mercado externo continua elevada, com a produção mundial de cereal projetada em 1,3 bilhão de toneladas, sem grandes ajustes frente à estimativa no mês anterior. Pelo lado da demanda, o consumo doméstico foi ajustado para cima, sendo o segundo maior valor já registrado pela organização na série histórica.
estimada de 1,29 bilhões de toneladas. Então, basicamente, a produção de um ano está sendo utilizada toda ela no outro, né? Aumento de 0,15% aí ante o último relatório. Mesmo diante da grande oferta, o expressivo avanço no consumo doméstico projetado para a próxima temporada reduziu o estoque final mundial em 0,66%, que ficou em 288,98 milhões de toneladas. A redução no estoque final foi influenciada em parte pelo aumento no volume escoado por um dos maiores fornecedores mundiais do cereal, com projeção de 83,82 milhões de toneladas enviadas pelos Estados Unidos, que maior volume exportado pelo país na sua série histórica. Então, tivemos valorização aí na última semana. A semeadura do milho no estado do Mato Grosso, né, avançou 17,77 pontos percentuais e encerrou a semana com 46,7% da área projetada na semeadura. Um avanço na média semanal, o indicador apontou a alta de 1,5%, sustentada pela demanda exterior firme e perspectiva de oferta global mais ajustada, em meio à divulgação do relatório do USDA, e queda, né, o preço do milho na B3 registrou alta na média da semana e finalizou o período em R$ 70,13 por saco, sinalizando valorização de 0,66%, motivada por maior interesse comprador e suporte na demanda. Então, aqui não seria a queda, né? Seria alta que a gente teve, uma alta pequena, mas acabou sendo uma alta. Aqui temos um comparativo entre os custos de produção do milho e de alta tecnologia no Mato Grosso, né? A gente teve um aumento de 27,5% nas últimas 5 safras, então trazendo um aumento de custo na produção, né? A gente vai pegar o custo operacional efetivo, que está representado aqui em vermelho, o custo operacional total, que está representado em laranja, e também a gente tem o custeio, que seria o custo como um todo, né? Então a gente pega aqui, comparando aos últimos anos, a gente tem um custo total aumentando de 5.610 em 22, na safra 22-23, para 7.153 agora na safra 26-27. Então, a gente teve um aumento de custo de produção muito grande nos últimos anos. Então, cada hectare está custando em torno de R$ 7.000, um aumento de 27,5%, comparando as últimas 5 safras atrás, né? Então, é um aumento bem relevante, podemos dizer assim, que baixa um pouco a possibilidade não, mas baixa um pouco a rentabilidade que o produtor possa ter com o milho, né? Então, o projeto CPA MT divulgou o primeiro relatório de custo de produção para o milho safra 26-27. Os indicadores apontam alta de 7,19% no custeio, estimado em R$ 3.558,8 por hectare, frente à safra 25-26. Essa alta é influenciada pela atualização dos pacotes tecnológicos entre safras, por conta do custeio. O custo operacional efetivo registrou alta de 9,46% no comparativo de safra, com média de R$ 5.260 por hectare, indicando o maior desembolso direto do produtor. E já o custo operacional total apresentou incremento de 8%. Já o custo operacional total apresentou um incremento de 8%, fechando em R$ 5.830 por hectare.
movimento associado ao avanço dos custos operacionais e de manutenção das lavouras. Por fim, o custo total apresentou elevação de 6,36% frente à safra anterior, finalizando na média de R$ 7.153 por hectare. Sendo assim, com a primeira projeção de custo indicando alta, é importante que os produtores mantenham atenção às relações de troca e aproveitem as melhores oportunidades de preços para travar seus custos para a temporada, uma vez que a comercialização da safra 26-27 ainda não iniciou. Então entra muito numa questão que vários episódios a gente já acaba comentando. Querendo ou não, o custo da safra, o custo da lavoura, ela é definida sobre o que tu está produzindo. É sacos de soja, é sacos de milho. Então, se tu travar o preço em X sacos, independe do valor que tu vai tá colocando. Vamos dizer que a lavoura vai custar 10 mil, mas tu travou o preço do soja a 200 pila, tu vai ter um custo. Ela vai custar 8 mil e tu tá fazendo, ou que seja, é só um exemplo, tá, pessoal? Vai estar 8, 7 mil, que é 2, 3 mil menos. E eu sei que é menos que isso, mas enfim, 7 mil, que vai ser 3 mil menos, mas tu fechou a 100 pila, que tu fixou o preço da soja que tu vai vender, o custo vai ser mais caro. Então, é importante a gente trazer essa questão da troca ser uma grande aliada do produtor para conseguir ter melhores ganhos. Certo? A gente trazendo só a questão dos preços, então, do soja, a gente vê que agora, hoje, dia 22/2, então vai pegar o preço, na verdade, de sexta-feira, ele está se mantendo mais alto, tá? Amanhã, na verdade, vai ser dia 23, mas esse é o preço de sexta-feira, que vai ser dia 20. A gente vê que ele deu uma aumentada boa comparando as semanas anteriores, tendo uma alta em Paranaguá de R$ 129, R$ 128 reais. Se a gente vai comparar 60 dias atrás, ainda está mais baixo, porém já não está mais naquele poço que estava antes, né? Quando a gente pega o milho, também pegando os últimos 30 dias, a gente praticamente agora está batendo os preços que estava dos últimos 30 dias, saindo também do poço que estava anteriormente. Quando a gente vai cair para os últimos 60 dias, mostra essa questão que não está no topo, que chegou a 70, lá no indicador de milho de Exalc, mas está em 68, então está um pouco abaixo da máxima. Trazendo para os últimos 6 meses, a gente consegue ver que a gente teve um melhor preço em dezembro, porém agora está estabilizando, não está mais naquela caída que estava anteriormente. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a questão de clima no Brasil como um todo, para a gente ter uma ideia um pouco melhor de como está se desenvolvendo. Pegando aqui do excedente hídrico, né? Quanto de água a gente tem sobrando, vamos dizer agora, no solo, chamando a atenção para o Rio Grande do Sul, que era onde a gente mais tinha problema, né? Então agora no oeste a gente está com excedente hídrico devido às chuvas dos últimos 2 dias e da semana passada, porém muito do problema já ocorreu, né? Porque pegou na época da floração, época de enchimento de grão, então a gente já tem perdas aqui nessa região. Porém, as últimas chuvas vêm trazendo aí pelo menos água agora no solo disponível. Quando a gente vai pegar na questão do déficit hídrico, né? Deficiência hídrica, pode ver que agora nessa época a gente não tem praticamente deficiência hídrica, a não ser Roraima, Nordeste e também alguma coisinha ali no Pantanal. Mas quando a gente vai jogar aí uma semana e pouco atrás, vamos dizer assim, e rodar aqui, a gente consegue ver que essa região oeste e Missões aqui também estava falhada mais de chuva no Rio Grande do Sul. Então, só para trazer a questão aqui que você pode olhar no site do IMET, a questão de como está a realidade nos mapas e fazer análises como vocês acharem melhor, certo? Novamente, a gente vai estar com todos esses relatórios, né, disponíveis aí no nosso grupo. Então, não deixa de mandar um direct lá para a gente estar colocando vocês também no nosso grupo do WhatsApp, onde é que vai estar disponível aí esses relatórios.
Então, pessoal, essas foram as informações e os relatórios dessa semana. Toda segunda-feira a gente vai estar disponibilizando um novo relatório. Lembrando que a gente sempre acaba falando de uma semana anterior, mas os relatórios, conforme eles saem, que a segunda-feira de manhã sai esse episódio, né? E na segunda, no final do dia, ele é disponibilizado. Um deles, né, é disponibilizado nos sites. Então, na terça-feira a gente sempre coloca a questão dos relatórios atualizados. Na quinta-feira também tem alguns relatórios e então tu vai conseguir olhar e observar como está se desenvolvendo mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada nos relatórios e de forma antecipada também. Além disso, convidar vocês, uma vez por mês a gente faz um episódio onde é que faz um resumão da safra aí dos últimos 30 dias, trazendo principalmente o relatório da Conab, que fala sobre tudo isso e junta as informações. Então vai estar saindo nessa quarta-feira também, agora, esse episódio, né? Trazendo principalmente aí do mês de janeiro e fevereiro. Então vai lá, já fica ligado para ouvir esse episódio também. E no mais, passa esse episódio para um amigo teu que também está dentro do agro, está querendo se desenvolver cada vez mais, estar atualizado sobre o agronegócio. Compartilha com ele, fala para ele seguir também nós, isso sempre ajuda muito a desenvolver cada vez mais o AgroDepende, os episódios e o conteúdo que a gente desenvolve. Certo, pessoal? Além disso, nos siga nas redes sociais, @CassianoAgro e @AgroDepende. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!